A física quântica, ela é misteriosa por causa de três coisas. Por causa do quantum de energia, por causa da dualidade onda-partícula e por causa da consciência do observador. São esses três fatores que tornam a física quântica misteriosa assim como ela é. O quantum de energia, que nós já vimos num vídeo passado, é o que faz a base essencial da realidade. O quantum é a menor parte da realidade. A energia, né? Quando eu falo em realidade, é a energia, porque a energia dá origem à massa e dá origem aos átomos. Então, o quantum, ele é uma coisa mal assombrada, nós vimos, né? Ele é descontínuo, ele não é contínuo. Então, na sua base fundamental, por causa do quantum, a radiação, a realidade é descontínua e absolutamente volátil, porque nós vimos que nós vamos ver ainda adiante que o quantum, ele surge e já desaparece. Ele só existe enquanto é observado, enquanto ele estiver interagindo com um instrumento e sendo observado. Ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Então, a realidade, na sua base essencial, é absolutamente misteriosa, absolutamente volátil e descontínua. Isto por causa do quantum, mas nós vamos falar mais ainda sobre a importância do quantum. A consciência do observador. No colapso da função de onda, quando um objeto quântico é observado, quando este objeto entra em contato com a mente de um observador, ele se materializa, ganha massa, ele sai da sua condição ondulatória e torna-se corpuscular. Isso chama-se colapso da função de onda. Portanto, a consciência, ela foi introduzida na física quântica. Então, nós vamos ver que, por causa disso, aparece uma série de fenomenologias fantasmáticas na física quântica e na mecânica quântica. E o terceiro, então, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a dualidade onda-partícula. Eu gosto de dizer que a física quântica tem 8 colunas conceituais e nós vamos estudar aqui esses 8 grandes princípios. O primeiro deles é o tema do vídeo de hoje, que é a dualidade onda-partícula, né? Que significa que as coisas são matéria e não matéria ao mesmo tempo. As coisas têm massa e não têm massa ao mesmo tempo, que é posto pela dualidade onda-partícula. O quantum nós já estudamos num vídeo anterior, né? E vamos estudar mais ainda. A consciência do observador, nós vamos estudar nos vídeos que vão tratar sobre o colapso da função de onda. Então, neste vídeo, nós vamos estudar a dualidade onda-partícula, que é uma das colunas mestra da física quântica. E isto deu origem ao famoso princípio da complementaridade intuído por Niels Bohr. Por que o assunto de hoje é importante? Por que a dualidade onda-partícula é importante? Primeiramente, porque é com base nisso que fundamenta o emaranhamento quântico. Porque o emaranhamento quântico é posto pelo estado de superposição, que por sua vez é um fenômeno ondulatório. Então, por isso que a dualidade onda-partícula é que fundamenta o emaranhamento quântico.
porque produz o estado de superposição. Segundo, porque é justamente essa dualidade onda-partícula, em que as coisas são matéria e não são matéria ao mesmo tempo, que conduz os físicos para a ideia de uma metafísica da natureza, sem passar pelo misticismo. Isso é importante. Vejam a importância que tem do assunto de hoje, que é a dualidade onda-partícula, né? E isso vai possibilitar que os físicos acreditem numa metafísica da natureza sem misticismo. Nos 3 vídeos anteriores, nós estudamos a vibração e a onda, né? A realidade vibratória, a realidade ondulatória e os fenômenos ondulatórios. Você lembra? Foram os 3 outros. Quando nós fizemos isso, nós tínhamos em mente preparar você justamente para este vídeo de hoje. Você foi preparado. Agora você vai entender por que lá nós estudamos a frequência, por que nós estudamos a amplitude de onda, por que nós, o comprimento de onda, estudamos a ressonância, o estado de superposição. Foi para preparar você para esse vídeo sobre dualidade onda-partícula. O quantum, apenas o quantum, já basta para deixar a realidade misteriosa, deixar a realidade fantasmática, algo sem tempo, sem espaço, onde as coisas surgem do nada e desaparecem do nada, onde as coisas surgem sem causa, onde as coisas podem ser onipresentes no tempo e no espaço. Um mundo imponderável, intangível, invisível e incomensurável. Incomensurável é aquilo que não dá para medir. Tudo isso aí é produzido pelo quantum. Já basta para deixar a realidade misteriosa. Como se isso não bastasse, a dualidade onda-partícula acrescenta ainda uma medida maior de mistério em tudo isso. Daí porque a realidade, quando ela inclui o quantum e quando inclui a dualidade onda-partícula, ela torna-se duplamente misteriosa. Neste vídeo, você vai saber por quê. E você vai saber como isso afeta a sua vida real, a cura da sua doença, a sobrevivência da sua empresa em regimes de crises. Você vai saber como isso é importante para salvar o seu relacionamento, curar sua úlcera, superar as suas deficiências, concretizar os seus projetos. Tem tudo a ver com isso. Uma das colunas, para mim é a coluna principal, né? Juntamente com o quantum, é a dualidade onda-partícula regida pelo princípio da complementaridade de Niels Bohr. Isso significa que as partículas e as coisas, tanto a microestrutura quanto a macroestrutura, vivem em 2 dimensões diferentes ao mesmo tempo, não é? Aquela dimensão material e aquela dimensão ondulatória quântica. É justamente a dimensão ondulatória que dá a natureza quântica à realidade. A realidade, uma coisa é quântica quando ela tem uma dimensão ondulatória. A dualidade onda-partícula foi e ainda é algo muito difícil de ser aceito por um físico. A dualidade onda-partícula é algo absolutamente difícil de ser captado pela racionalidade com a qual nós fazemos ciência. Na época, que foi a década de 20 do século passado, quando o conceito de onda-partícula
a partir de Louis de Broglie, lembra disso? Nós já estudamos? Foi intuído. Isto gerou uma discussão muito grande no ambiente da física. Isso agitou, ficou tão agitado o ambiente da física que foi necessário convocar um grande congresso chamado Congresso de Copenhague, em 1926, reunindo as maiores cabeças da época para chegar a um acordo o que era essa tal da física quântica por causa do problema da dualidade onda-partícula. É conhecido como o Congresso de Copenhague, lá na Dinamarca, liderado por Niels Bohr. A conclusão é que se chegou, porque o problema não é que as coisas são matéria ou onda. Não. As coisas são matéria, né, partículas e onda ao mesmo tempo, concomitantemente. Este que é o problema. É a mesma coisa que você dizer que uma coisa é quadrada e redonda ao mesmo tempo. É o mesmo que dizer que uma coisa é preta e branca ao mesmo tempo. A conclusão que chegou, o aspecto matéria, o aspecto corpuscular e o aspecto onda são dois aspectos de uma mesma realidade oculta. Dependendo do processo, às vezes a natureza se mostra em seu aspecto de partícula. E dependendo do contexto, a natureza se apresenta em seu aspecto de onda. Mas são duas faces de uma realidade metafísica transcendente oculta. Esta foi a conclusão. Então a palavra dualidade aqui até é errada, né? Porque existe dualidade quando as coisas são diferentes, um paralelo, porque aí é uma coisa integracionista. Mas este é o famoso princípio da complementaridade. No seu fundamento, na sua natureza, na sua interpretação teórica, esse negócio de dizer que as coisas são partículas e onda ao mesmo tempo, isto aí rompe com os paradigmas da ciência. Isso faz ruptura com a racionalidade científica. Por exemplo, se você quer utilizar os princípios quânticos na sua vida, então, meu amigo, você não deve contar apenas com a lógica e com a razão, porque aí não funciona. Se você acha que as coisas só têm consistência por dentro da lógica e por dentro da racionalidade, olha, meu amigo, você não está apto a utilizar as ferramentas quânticas na sua vida para resolver problemas. Porque na realidade quântica, essas leis, as leis que servem para a física clássica, na realidade quântica, essas leis não funcionam. A física clássica ainda continua válida para estudar a macro-realidade, que é a dimensão corpuscular. A micro-realidade, que é a realidade essencial, o nível das essências, é estudado este nível pela física quântica e não pela física clássica, onde nem a razão e nem a lógica atuam. O mundo da realidade quântica está interditado ao conhecimento científico. A lógica e a racionalidade não têm acesso a este mundo, a esta fenomenologia. E você tem que aceitar isso, como os físicos. E olha que os físicos aceitaram isso de goela abaixo.
E houve muita relutância, muita resistência, e ainda hoje tem físico que vive intelectualmente incomodado, em desconforto intelectual por ter que aceitar isso. Você está acostumado a aceitar que tudo tem uma causa. Isto produziu isso, que produziu isso. Cada efeito tem uma causa, que é o princípio da causalidade intuído por Aristóteles, com o qual nós fazemos ciência. O problema é que a física quântica não pede senha para o princípio da causalidade, porque lá existem efeitos sem causas, ou seja, as coisas surgem do nada. Nós vamos ver isso adiante. Isso é uma coisa muito massa, muito tchan, porque você vive num contexto de dificuldades, onde parece que a sua doença vai lhe matar, onde parece que a sua empresa vai falir, onde parece que tudo vai cair, mas de repente surge uma solução que não emergiu deste contexto. Aquilo que diz, no mundo quântico as coisas surgem do nada. Você pode ser surpreendido com uma baita de uma solução. Nós vamos ver, você tem direito a ter esperança. Isso é o tchan das coisas. No mundo quântico, as coisas existem sem causas. Isso não se trata de uma insensatez lógica. Trata-se, isso sim, de uma ausência de lógica. Não é algo logicamente insensato. É algo que não tem lógica. Não existe lógica. A coisa é mais profunda ainda, é mais essencial. Portanto, é possível até, meu amigo, que nesse atual momento da sua vida, você esteja desistindo de algum projeto que não deu certo. É possível que nesse exato momento da sua vida, as dificuldades, as vicissitudes estejam engolindo você por inteiro. Quem sabe você está desistindo do teu sonho. Quantas pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas, que é a população do planeta, estão desistindo dos seus sonhos. Porque estão achando que isso é impossível de realizar. Não cometa este erro também. Faça o seguinte, volte a sonhar novamente. Volte a ter o mesmo sonho. Este curso tem uma base de 40 vídeos e você vai ficar careca de saber por quê, por bons motivos, isto que nós estamos falando tem fundamento. Volte a ter o mesmo sonho. Mas agora, para realizar este sonho, utilize a física quântica como ferramenta, porque certamente, quando você tentou realizar o teu sonho, você não usou as ferramentas da física quântica. Portanto, volte a sonhar, só que desta vez, utilizando as ferramentas da física quântica. Isso está constatado. A realidade quântica é plena de mistérios, de uma fenomenologia fantasmática. E os místicos também falam em mistérios, só que na física quântica, os físicos afirmam isso através do formalismo das equações, através dos experimentos de laboratório. Isso é que fundamenta a certeza que nós estamos passando para você, que você deve sonhar novamente. No caso da física quântica, o mistério não é uma coisa que existe junto com as outras coisas da realidade. O mistério não é um componente. Você sabe por quê? Porque o mistério é intrínseco à realidade, à própria realidade. Ele pertence ao tecido da realidade. A realidade é o próprio mistério. Aliás,
A realidade quântica é só mistério. Portanto, meu amigo, para você usar as ferramentas da física quântica na sua vida, você precisa basicamente de duas coisas. Primeiro, aceitar o mistério. E muita gente não aceita. Segundo, saber fazer gestão dos mistérios nas suas atividades. É uma coisa difícil. Por quê? O sentido disso tudo é este fato, nós vamos falar mais, que existe uma outra dimensão não material onde você vive, que vem da dualidade onda-partícula. As suas decepções, os seus desencantos, os seus insucessos acontecem na realidade corpuscular, onde existem os limites. Mas você não vive só nessa realidade. Você vive ao mesmo tempo numa outra realidade sem limites, sem as imposições do princípio da causalidade. Nós vamos falar mais nisso daí. É isso que dá o direito de você retomar o teu mistério, o teu sonho, para realizá-lo com certeza de que ele vai dar certo. Vamos repetir aqui aquilo que já nós falamos numa outra ocasião. Se você acha que esse troço está muito misterioso e se isso te incomoda intelectualmente, então, meu amigo, pega o celular de Deus e reclame com o homem. A realidade foi feita assim. Eu suponho que você é uma pessoa parecida comigo, uma pessoa intelectualizada, que utiliza raciocínios, uma pessoa que trabalha com lógicas, alguém que não se orienta por meio de coisas não explicadas. Eu suponho que você tem este perfil intelectual. Porém, nós já falamos, física quântica não trabalha com lógicas. Aí a pergunta, ora, você e eu então, porque somos pessoas racionais, então não podemos utilizar as ferramentas da física quântica por causa disso? Então é isso? Relaxe. Eis o truque. Aqui é que está a sacada. A racionalidade trabalha com raciocínios e inteligência, que são os processos com os quais você produz racionalidade. Trabalha com razão. Só que a realidade quântica, obviamente, além de exigir a razão, exige também a consciência, porque é com consciência que nós produzimos intuições. As intuições não são produzidas com a razão, com a racionalidade. São produzidas com a consciência. E cabem mais coisas na consciência do que na razão. A razão termina onde começa o mistério. Você percebeu? Não tem mais lugar para a razão quando surge o mistério. Daí em diante, o conhecimento só pode avançar através da consciência e da intuição. Mistério, você tem que resolver com a consciência e com intuições. Mas aqui não se trata da intuição ingênua, sem consistência, a intuição dos místicos. Primeiro você utiliza os raciocínios, as intelecções, a racionalidade. Quando essas coisas esgotam o repertório das suas possibilidades, aí então começa a consciência. Por isso que a consciência deve tomar impulso na razão. Primeiro você tem que construir uma base racional, esgotar. Quando esgota, aí então a partir daí vem uma superestrutura feita com consciência e intuições. Isto é comportamento quântico, hein? E você não deve ter preconceitos como essas pessoas que me agridem, que agridem os físicos, metafísicos espiritualistas, dizendo que física quântica não tem metafísica. Você não pode ter
uma inteligência rasa deste calibre. Isto faz a diferença entre a metafísica quântica e a metafísica do misticismo. Misticismo não... a consciência no misticismo não é alicerçada em cima de uma base feita de razão. Na física quântica existe um alicerce feito de racionalidade. Lembra-se da epistemologia, né? Teoria do conhecimento, que é o conhecimento dos cientistas, conhecimento dos filósofos, aqueles que utilizam a racionalidade, a episteme. Nós já tivemos um vídeo. Quando você faz a episteme, você tem que entrar com a razão. Mas nós estudamos os outros dois tipos de conhecimento que o povão usa, lembra? Que é a frônesis e a doxa. Nós temos um vídeo aí só sobre isso. Então você tem que também utilizar a doxa e a frônesis além da episteme. Você tem que saber fazer sínteses e fazer analogias. Você tem que perceber semelhanças, perceber analogias, fazer sínteses na natureza. Isso é frônesis. Você tem que saber detectar padrões, tendências, simetrias. Nós falamos num vídeo o princípio das simetrias nos seus processos. Porque onde existe um padrão, as soluções estão aí. Onde existe uma tendência, as soluções estão aí. É preciso você fazer que nem os índios. Essas pessoas simples que são um tremendo sucesso. Construir inteligência visual, saber ver, e não precisa faculdade para isso. Isso é frônesis, isso é doxa. Se você acha que isso não funciona, vá perguntar para essas pessoas bem-sucedidas que não têm faculdade, que existem milhões no mundo, tremendos sucessos, pessoas que não passaram pela formação universitária. Agora, para isso você não deve ser preconceituoso, dogmático, radical, unilateral e reducionista. Eu citei aqui 5 palavras. Vai no Google e vê qual é o sinônimo disso. É o capital inicial de entendimento que você tem que ter. Então, nós estamos falando aqui de realidades metafísicas. E esta fala é autorizada pela dualidade onda-partícula, porque é esse treco aí que possibilita uma metafísica da natureza. É sobre isso que nós estamos falando. E você tem que ser metafísico também. A dualidade onda-partícula expressa no princípio da complementaridade representa uma mudança radical na história da física. Pela primeira vez é aceita no âmbito da ciência processos e realidades metafísicas. Pela primeira vez. Isso era rejeitado. Por exemplo, Werner Heisenberg, né? Prêmio Nobel de Física, ele falava em potência. Então, as coisas, elas são prenhe de potências. Se você vê uma coisa, né, este livro aqui está ali em cima, não é só isso. Este livro contém possibilidades em potência que não dá para ver. Niels Bohr falou do símbolo do Tao em 1948. Niels Bohr era dito cultural do governo da Dinamarca. E ele estava na Índia, na China, ele viajava muito para lá. E então o governo dinamarquês quis homenagear o seu ilustre filho, o que ele fez pela física quântica, conferindo-lhe um brasão.
Você sabe que as pessoas que são homenageadas com um brasão, e um brasão é cheio de símbolos. O homenageado tem o direito de escolher um símbolo para colocar no brasão. E você sabe qual foi o símbolo que Niels Bohr escolheu para colocar no brasão? Está lá em Copenhague, está lá no museu, este brasão. O símbolo do Tao, Yin e Yang. Agora, como é que esses panacas destes físicos, os menudos da física, esses sites que existem por aí, agridem tanto os físicos que defendem metafísica? Como é que pode? Será que eles têm peito de criticar Niels Bohr, que foi metafísico também, que acreditava no taoísmo? Será que eles têm peito de criticar Werner Heisenberg, que acreditava nas potências, que é uma realidade metafísica? E Aristóteles também falava nisso. David Bohm, que não é um grande físico, embora não é prêmio Nobel, a ordem implicada, existe uma grande ordem, uma grande inteligência, uma grande organização invisível. Ele acreditava nisso. O princípio da complementaridade, por causa da dualidade onda-particle, abriu uma porta imensa para a realidade, introduzindo metafísica. Uma coisa é certa, sem referência a processos e a âmbitos metafísicos, os físicos não conseguem ir muito longe na física quântica. No seu livro O Universo numa Casca de Nós, o grande Stephen Hawking, vivo ainda, ele faz um convite para os filósofos também participarem do grande mutirão da física quântica. Porque, por excelência, por força da profissão, os filósofos sabem trabalhar com metafísica. E o próprio Stephen Hawking reconheceu isso. Então, será que essas pessoas que criticam-nos porque somos metafísicos têm peito, têm cacife para criticar um Stephen Hawking? Exemplo, a observação exige a consciência, Portanto, na realidade humana, a física quântica está relacionada com o psiquismo. A correlação quântica que nós vamos estudar, por exemplo, para compreender isso, exige a ideia de conexões à distância, processo metafísico, que na realidade humana, nós vamos ver, isso corresponde a afinidades e sintonias. Se na construção do seu projeto você tem um grupo de pessoas que participam, se houver entre vocês afinidades e sintonias, então existem correlações quânticas. E é um bom processo para produzir colapso da função de onda. Colapso da função de onda só ocorre onde existem correlações quânticas. Nós vamos ver isso aí ainda. O efeito Zenon quântico, que nós vamos, enquanto uma partícula é observada, ela não entra em decaimento beta. Ou seja, a radioatividade não consegue destruir uma partícula enquanto ela é constantemente observada por uma mente. Este é o espírito do efeito Zenon quântico, nós vamos ver. Então a mente, quando observar constantemente é foco. Enquanto você estiver focado no teu projeto, você está observando o seu projeto. Este é um processo de efeito Zenon quântico. É o foco, o problema do foco. Então nós vemos que na realidade humana existem muitos processos metafísicos descritos no mundo das partículas pela física quântica. Nós temos que festejar
isso. Princípio da complementaridade através da dualidade onda-partícula fundamenta uma dimensão metafísica para a realidade humana. E sabe o que isso acontece? A dualidade onda-partícula transfere para as pessoas aquela fenomenologia fantasmática das partículas. Aquelas coisas mal assombradas de ir para o passado, de ir para o futuro, de surgir, existir ao mesmo tempo no estado de emaranhamento com outras coisas. Estas qualidades são transferidas para as pessoas através da dualidade onda-partícula. Quando você se apropria dessa dimensão quântica, na qual você vive também, naturalmente você fica dotado de capacidades fantásticas. É só se apropriar. Você já tem essa capacidade, mas você precisa se apropriar através da compreensão. Lembra da compreensão? Agora mesmo, neste exato momento, enquanto você ouve este vídeo, mais coisas estão acontecendo com você. Não é só isso que você está ouvindo, tocando, vendo, cheirando, não. Não é só essas emoções que você está sentindo agora por causa do teu contexto, não. Outras coisas que você não tem consciência estão acontecendo com você. Isto pode ser afirmado com base no princípio da complementaridade, através da dualidade onda-partícula. Nós e as partículas existimos em dois mundos, que dá este caráter e esta natureza metafísica para a nossa realidade, que nós enfatizamos através deste vídeo.